É preciso ter coragem para resistir à pressão do mundo. Da série Uma Vida com Propósitos, do pastor Rick Warren, a palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 18, versículo 9. Não tenha medo, continue falando, não fique em silêncio. Nos últimos dias, nós estivemos examinando juntos o que significa desenvolver uma cosmovisão cristã. Conforme você está formando a sua visão do mundo, é importante entender a postura de Deus em 3 questões que são muito controversas em muitas culturas hoje em dia. Nós vamos falar sobre 3 tópicos que requer muita coragem. A maioria das pessoas não apenas discordará de você sobre esses tópicos, mas também irão argumentar e até brigar com você a respeito disso. E o pior, pessoas talvez de dentro da igreja. É preciso uma coragem incomum para resistir a esse tipo de pressão. Há muitas partes da Bíblia com as quais as pessoas não têm problema nenhum, como quando dizem que nós devemos amar ao próximo, ajudar os pobres, que devemos ser uma boa pessoa, não guardar rancor, não ter inveja e assim por diante. Mas o mundo odeia algumas partes das Escrituras. Isso torna difícil para os cristãos defenderem o que sabem ser certo. Hoje nós vamos falar sobre 3 questões relacionadas à santidade e que os cristãos precisam entender, aceitar e compartilhar, porque são verdades que vêm da parte de Deus e que estão escritas na Bíblia. Em primeiro lugar, trata-se da santidade da vida. Deus tem um propósito para cada um de nós e Ele já nos planejou antes mesmo de nascermos. Deus nos viu antes de nascer. Todos os dias das nossas vidas foram registrados no seu livro. Cada momento foi estabelecido antes que um único dia tivesse passado. Depois você confere lá em Salmos 139, versículo 16. Devemos falar por aqueles que não podem falar por si mesmos. Quantas crianças não chegaram a vir no mundo? Se eu afirmo ser um cristão, eu devo acreditar que toda a vida é sagrada e Deus tem um plano para cada um de nós. Em segundo lugar, nós devemos também defender a santidade do sexo. Sexo em muitos lugares é um tabu, mas nós devemos olhar para ele como algo criado por Deus e que deve ser praticado apenas no casamento. O sexo ele não é sujo ou errado, pelo contrário, é algo sagrado. O casamento ele deve ser honrado por todos e o leito conjugal mantido puro, pois Deus vai julgar o adultério e todo tipo de imoralidade sexual. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. As instruções de Deus nunca mudam. Sexo antes do casamento é inaceitável. Viver junto sem ser casado também é inaceitável. E quantos cristãos estão praticando sexo antes mesmo de se casarem? Ou decidem por qualquer circunstância ir morar juntos? Segundo a palavra de Deus, isso está errado, irmãos. E nós precisamos defender a verdade da palavra de Deus. O adultério é inaceitável perante Deus. A pornografia não pode ser aceita no nosso meio, pelos nossos jovens e por muitos, especialmente homens casados. Em terceiro lugar, nós precisamos a todo custo buscar a santidade do casamento. Um homem e uma mulher para o resto da vida. Nós podemos ver como algo comum. Divórcios, separações, mas isso não é normal. Não foi assim que Deus planejou originalmente. Muitas pessoas podem até dizer, mas na Bíblia está cheio de casos de poligamia. É verdade. E o fato da Bíblia dizer sobre isso mostra o quão verdadeira é a palavra de Deus. Porque a Bíblia conta a história de muitos homens que se casaram mais de uma vez, mas não diz que Deus aprovou isso. Pelo contrário, muitos desses casos levaram o homem à ruína. Você pode conferir. No início, quando Deus criou o jardim do Éden, criou macho e fêmea. E disse, por essa razão um homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, já não são mais 2, senão um só.
Portanto, o que Deus ajuntou, ninguém separe. Um texto muito usado nos casamentos, está lá em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. O mundo diz que você pode praticar sexo antes do casamento. Diz que se o relacionamento não estiver indo bem, você pode se divorciar. Diz que talvez você possa ter outras mulheres, mas isso é o mundo e não a palavra de Deus. E nós devemos defender a palavra de Deus a todo custo, com coragem, intrepidez. Pessoas de boa vontade podem discordar sobre muitas questões na vida. A Bíblia não oferece um plano de recuperação econômica para o país, mas ensina como nós devemos poupar e sermos diligentes de tudo aquilo que nós temos, que é colocado em nossas mãos, como bons mordomos daquilo que Deus entrega para cada um de nós. Como seguidor de Cristo, é importante se alinhar com o que Deus diz sobre a santidade da vida, sobre o sexo e sobre o casamento. Você precisa ter coragem para defender esses pontos, mesmo e especialmente quando não é a coisa mais popular ou politicamente correta a se fazer. Quando você disser que discorda de uma prática que está sendo praticada e está sendo comum na sociedade, mas que não é normal aos olhos de Deus, você não vai ser aceito. Pessoas do seu convívio vão discutir com você, mas ainda assim, fique firme, porque nós devemos seguir a vontade de Deus e a palavra de Deus, que é pura, verdadeira, vale ontem, vale hoje e vai valer amanhã. Que Deus te abençoe e te dê essa coragem que vem do Santo Espírito, sabedoria para seguir em frente, dizendo não para aquilo que o mundo tem praticado hoje em dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.